Olá, queridos irmãos da comunidade de São Mateus, que bom poder estar com vocês nesse encontro de oração. A convite da Ivone, então ela me convidou para gravar essa mensagem, então gostaria de compartilhar com vocês uma pequena reflexão, né, para nós também nesse encontro. Nós estamos aproximando de um período, né, o período do Natal, e nós vemos nas Escrituras que para que Jesus pudesse vir entre nós, né, vir a este mundo, houve toda uma preparação, né? E também eu convido para que nós possamos olhar uma história que também faz parte da história de Jesus, que é a história de Zacarias e Isabel, né? Nós não vamos ler todo o texto, mas depois você pode ler o texto aí em particular na sua casa também, né? E refletir sobre os aspectos, né, que esse texto traz, né? Que são bem importantes também. O texto é do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 5 até o 25, e depois dos versículos 57 até o 80, tá bem? Nós vamos ver alguns versículos, né? Ao longo dessa reflexão, mas depois você pode ler o texto de forma individual, né? Por ser um texto longo também. Zacarias, ele já era um velho homem, né? Isabel também era de idade avançada, mas o título desta mensagem é Zacarias, um velho homem e suas orações. Zacarias, ele era sacerdote do Templo de Jerusalém, onde ele serviu, né, por toda a sua vida. Ele era casado com Isabel, que era também de família sacerdotal. Quando nós olhamos o versículo 5 do capítulo 1, vemos que sua mulher também era descendente de Arão, né, da família sacerdotal de Arão, e Zacarias também era descendente de Arão. Eles viviam próximo de Jerusalém, numa terra reservada aos sacerdotes, né? E então Zacarias ali tinha essa função sacerdotal. O evangelista Lucas, ele destaca então o bom testemunho, né, sobre o caráter e a espiritualidade do casal, né? Que mesmo diante, né, desse infortúnio, né, de ter filhos, eles permaneceram de forma íntegra, né, diante do Senhor. Podemos ver então Zacarias como um sacerdote fiel. Quando nós olhamos o versículo 6 do capítulo 1, diz ali que ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Apesar, né, dessa grande dificuldade, né, de que eles não podiam ter filhos, mas eles viviam de forma justa diante de Deus, observando então todos os preceitos e mandamentos do Senhor, né? E Zacarias então permanece com o seu serviço sacerdotal, né, de ir ao templo, né, e fazer então o seu serviço sacerdotal. Podemos perceber então Zacarias sendo obediente, né, uma obediência incondicional diante de Deus, apesar das dificuldades, né? Diz que ele obedecia, né, de forma irrepreensível todos os preceitos e mandamentos do Senhor, né? Apesar então dessa adversidade, né, deles não terem filhos, né, porque Isabel era estéril, conforme o versículo 7, né, eles permaneciam então submissos à vontade do Senhor, né, e viviam então exemplarmente, né? Podemos observar no versículo 13 que Zacarias era um marido de oração. Zacarias orava diante do Senhor. Zacarias provavelmente apresentou diversas vezes a sua situação diante de Deus. No versículo 13 de Lucas, capítulo 1, diz o seguinte: o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida.
Zacarias faz algo que também nós devemos fazer. Ele entregou a sua causa a Deus, né? As primeiras palavras, então, do anjo Gabriel afirmavam que Zacarias ele era um homem de oração. E, sem dúvida, o casal, né, provavelmente orou diversas vezes, né, pela bênção de ter filhos. Mas eles apresentaram, então, a sua causa diante de Deus. Zacarias experimenta o quão difícil é esperar em Deus. No versículo 18 de Lucas, capítulo 1, Zacarias então pergunta ao anjo: como eu posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher também é de idade avançada. Devido então a esse passar do tempo, eles já eram de idade avançada, né? E a ausência então desse favor divino deles não terem filhos, dá-nos a entender que eles haviam desistido daquela causa de oração. Mas nós devemos observar, né, que o evangelista Lucas, em momento algum, menciona a rebeldia tanto de Zacarias como de Isabel, né? Eles somente aceitaram então a soberania de Deus, né? Nós também muitas vezes desistimos de orar por algumas causas, né? Talvez nós oramos e não temos respostas. Esperar em Deus não é uma tarefa fácil, mas é fato de que quando Deus não concede o que nós pedimos, Deus está agindo de pura misericórdia e Deus tem o tempo certo e a hora certa dele agir. Nós aprendemos aqui que a oração do crente, do cristão, mesmo quando ela não é atendida de pronto, ela não é ignorada por Deus. Lá em Salmo, capítulo 66, versículo 20, nos diz o seguinte: bendito seja Deus, que não me rejeitou a minha oração e nem afastou de mim a sua graça. Podemos perceber aqui que também Zacarias, ele era humano como um de nós. Zacarias foi um sacerdote que duvidou. Como nós lemos lá no versículo 18, né? Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher também já é de idade avançada. Ainda que Zacarias tenha recebido então a promessa do Senhor, ele se deixa guiar pelo argumento da dúvida. Ele não confiou então ali na promessa do anjo, né? A incredulidade de Zacarias teve consequências. Ele foi punido com a mudez por um longo período. No versículo 20, nós lemos o seguinte: você ficará mudo e não poderá falar até os dias em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. E essa promessa foi cumprida, né? Isabel ficou grávida, né? Então teve o filho, teve o João, e foram 9 longos meses sem poder falar, sem poder pronunciar palavras, né? Mas depois, então, que João nasceu, né? Depois de 8 dias, né? Que eles foram apresentar, então, João ao templo, Zacarias, então, voltou a falar. Podemos perceber, então, Zacarias, um novo homem. É difícil imaginar o que se passou no coração de Zacarias durante todo o período de sua mudez. Não foi nada fácil para ele, né? Ficar todo esse período em silêncio. Mas acredito que foi um período onde que ele pôde refletir sobre diversas coisas. Mas o casal, então, pôde contemplar o cumprimento da sua promessa. No versículo 57 de Lucas 1, lemos o seguinte: quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve, então, um filho.
Lucas registra que houve grande regozijo, não só na casa de Zacarias, mas também entre os seus vizinhos. Né? O Deus de Israel é o Deus de promessas que se cumprem. Né? E Zacarias então adorou com gratidão ao Senhor. No versículo 64, lemos o seguinte: Imediatamente a boca de Zacarias se abriu, a língua se soltou, então começou a falar, louvando a Deus. E Zacarias então louva, engrandece ao Senhor, né, por toda a bênção recebida de Deus. Né? Assim então que Zacarias teve a sua fala restaurada, ele adorou ao Senhor, reconhecendo a sua grandeza, a sua bondade, a soberania de Deus em seus propósitos. Né? No versículo 68 de Lucas 1, lemos o seguinte: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Né? Queridos irmãos, nós podemos aprender algumas questões, podemos refletir, né, sobre essa história de Zacarias e Isabel. Nós estamos nesse período de Natal, talvez se torne um período de muita correria, né? Talvez daqui adiante, nesse final do ano. Mas é um período para que nós preparamos o nosso coração, preparamos a nossa vida e assim refletirmos, né, do nascimento de Cristo. Qual é o impacto, né, que o nascimento de Cristo tem para a nossa vida. E o primeiro ponto que eu queria deixar então para reflexão é o seguinte: seja fiel e obediente ao Senhor da vida. Mesmo que as situações não aconteçam da forma que você quer, no tempo que você quer, mas permaneça fiel. Permaneça fiel aos mandamentos do Senhor, permaneça fiel observando a sua palavra, né? Assim como Zacarias fez. O segundo ponto: não desanime de orar, mesmo que as situações não desanime de orar, mesmo que as situações parecem não mudar. Deus age no tempo certo. Deus age no seu tempo certo. Mas permaneça firme, orando. E o terceiro ponto: tudo o que está prometido nas Escrituras se cumpriu ou ainda se cumprirá. Descanse e confie sem duvidar. Nós vemos, né, que todas as promessas, né, do tempo dos profetas foram cumpridas em Cristo. E nós temos promessas, né, no Novo Testamento de que esse Jesus, assim como ele veio, né, a primeira vez, ele vai voltar. Então, nós podemos confiar de que tudo que está prometido nas Escrituras se cumpriu ou ainda se cumprirá. Confie e descanse sem duvidar nesse Deus que veio até nós, né, e quer estar perto de nós. E não desanime de orar. Deus age no tempo certo. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue cuidando de cada um de vocês, da comunidade de São Mateus também. Um grande abraço a cada um de vocês e que Deus nos abençoe. Amém.